Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, quarta-feira, 11 horas e 26 minutos, 17 de maio de 2023. Temos uma manhã fria, 18 graus aqui em São Paulo. Vejo o sol aqui pela janela, manhã extremamente agradável, típica de outono. Desejo um excelente pregão a todos. Sempre uma honra tê-los comigo. Se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem o vídeo e principalmente eu peço que vocês participem na área de comentários, assim nós aprendemos, evoluímos e crescemos todos juntos. Racional do YouTube, buy, comprar. Nesse momento nós acertamos o movimento do Telegram. Eu coloquei bem quando o mercado abriu, né? Poucos minutos após a abertura. Fomos bem na movimentação forte, né? De aproximadamente 1.000 pontos. Então... movimentação interessante, muito didática. Eu acho que a operação ela é momento, mas o aprendizado ele é válido, né? Então, o que ocorreu na abertura? Um gap de fuga, né? Então, o gap de fuga, ele está aqui marcado, eu marquei lá no Telegram também. Então, o movimento, na verdade, foram mais de 1.000 pontos, né? Então, agora eu acabei de colocar no Telegram, quando estava ali no 110, 100 e pouco, um novo racional dizendo que vai renovar, a máxima é o meu pensamento. Então, 110, 795, essa região será tocada e rompida aí no início da tarde, muito provavelmente. Ok? Então, gap de fuga, uma simetria que aponta para 11.250, talvez não hoje, mas pode se aproximar ali do 11.250, até para não deixar aquela história do topo mais baixo que o anterior. Não, se não quebra aí a ideia de movimento mais robusto. E observando, caríssimos, pela ótica, ou sob a ótica do gráfico semanal, nós temos um ponto importante, que é o 110.480, prestes a ser rompido, cujo rompimento projeta 115.585. Ok? Então, antes de eu terminar... E aqui no diário, né, o candle de ontem sendo neutralizado, o que é muito importante, é uma shooting star. Putz, o que eu recebi de e-mail perguntando sobre essa shooting star, né, e o que eu vi de gente dizendo que o mercado ia desabar, que é um sinal de topo, que acabou a farra da compra e blá, 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 blá. Deixa eu tomar uma golinha do meu energético aqui. Na verdade, essa estrela cadente está sendo neutralizada. Um dos pontos chaves de hoje, primeiro, né, vamos fazer os índices aqui, fazer um negócio diferente antes dos comentários do YouTube. Vejam só, eu tenho dentro da metodologia Top Traders, né, ela é inspirada, né, na leitura de fluxo, não tape reading, a leitura de fluxo macro, o dinheiro alocado para cá ou para lá, países emergentes, países com economia neste momento um pouco mais desenvolvidas. A gente tem a história dos fundamentos e do gráfico, né? Então ela é inspirada nessa tríade, nesses três pilares, mas é uma metodologia própria, né? As técnicas elas são essencialmente exclusivas e uma delas, ela fala sobre o alinhamento dos astros. Quem são os astros? Small 11. Então, ontem, um sinal, uma estrela da noite, tal, o mercado vai desabar. Hoje já vai e neutraliza. Aí... Isso em meio a uma temporada de balanços. Aí você parte para o FNC, Mastro Bandeira Informação. Nada mais, nada menos que uma correção no tempo. Índice do setor imobiliário. Muito forte, correção no tempo, Mastro Bandeira. Aí você vem para o IMAT, que deve ser protagonista nesse processo de recuperação da Bolsa. Então você olha o IMAT, uma barra robusta na iminência de romper 5293,83. Aí a gente chega no índice de energia, ele está mais fraco, está corrigindo no tempo também, mas porque ele partiu antes. Mas nada que o desabone, que indica uma inflexão. Agora sim, deve ter migração, por exemplo, de ações mais conservadoras, por exemplo, do setor elétrico para o mercado imobiliário, por exemplo, isso é muito provável. Ou até outros setores, como automóveis e tal. Aí tem o índice de consumo também, o Mastro Bandeira, a correção no tempo, ou seja, os astros, eles estão alinhados. Então isso me leva a lançar um desafio, que eu fiz inclusive o lançamento hoje no Telegram, que é, te vejo nos 115.000 pontos ainda em maio. Professor, mas você comentou que ia buscar os 114, 115.000 pontos
na virada de abril para maio. Mas teve um monte de feriado, reduziu o volume em quase 20%, enfim, de negócios. Aí o mercado ficou parado, né? Mercado parado, enfim. Então, os 115 mil pontos, por que os 115 mil pontos? Nada mais, nada menos que a próxima resistência, marcada dia 26 de janeiro. Né? Então, nós temos aqui o rompimento do 110,436. Deve romper entre hoje e amanhã essa região, 110,436. E qual que é a próxima parada? 114,835. Agora, por que 120 mil pontos? Porque nós temos inclusive, né, o 110 para fins didáticos 436 é aqui o início desse triângulo, né, que foi rompido na semana passada. Então é o objetivo. E o 114,835 é a próxima parada. Por que 120 mil pontos? Porque é justamente o início aqui desse canal que está sendo rompido, né? Tem o 120,039 e acima dele 120,750. Então te vejo nos 115 mil pontos em maio, 120 mil pontos no mês de junho. Então, por exemplo, aqui o Ibov respeitando o topo anterior, 108,277, média de 21, e neutralizando a estrela cadente. O BOVA11 também neutralizando a estrela cadente, já está na parte alta do padrão, rompendo também o canal. Eu vou apagar um desses estudos aqui de baixo. Eu gosto que o gráfico fique o mais limpo possível. E hoje tem dois jogões, hein, pessoal? O Real Madrid vai eliminar o Manchester City, é o meu time na Europa. Eu morei um tempo em Madrid. Então o Real Madrid vai passar pelo Manchester City, vai ser um jogaço. E hoje o Corinthians e Atlético Mineiro, abraço para todos os mineiros, toda a galera que prestigiava Top Traders na Expo Money, depois nos seminários e treinamentos. Foi a cidade BH onde eu tive o maior número de alunos de imersão. Fazia sempre ali em Lourdes ou Savassi os treinamentos. Muito bem recebido, as pessoas me tratavam muito bem. Nem por isso eu vou deixar de dar o meu palpite. Corinthians 7 e Atlético Mineiro 0, podem me cobrar amanhã. Então, maravilha. Eu vou dar uma olhada aqui no YouTube, nos comentários. Procurem comentar, assim nós aprendemos juntos. Aqui nos comentários tem o link do Telegram para quem quiser fazer parte do nosso grupo. Tem o comentário do Zé Carlos Oliveira. Valeu, amigo. Like 42. Se puderem deixar o like, isso ajuda o vídeo chegar a maior número de pessoas. Bom dia a todos, obrigado pela sua educação e gentileza. Ele pede BIF 13 e JBS, em qual dessas o professor apostaria? Querido, nenhuma das três. A gente tem Marfrig, mas aí eu vou responder sua pergunta de forma objetiva. E obrigado, é uma questão muito interessante, um setor fantástico. Se você me perguntar, poxa, você acredita ainda em Marfrig e tal? Olha, pessoal, tem ações que eu falava muito, como o Pomo, que a gente arrebentou. A Semig e Marfrig eu acredito, mas assim, a gente perde um pouco do ímpeto, né? Porque ela está praticamente desde o início do ano de lado. Ou pelo menos desde março, vai virada de fevereiro para março de lado. Mas a gente ainda mantém em carteira. O setor em si ele é muito promissor, mas tem o lance do dólar. Quando o dólar cai. Entre JBS e BIF3, JBS entre ela e a Marfrig eu prefiro Marfrig. No caso da BIF, entre as duas que o nosso amigo perguntou respondendo de forma mais objetiva, eu prefiro a BIF, porque ela tem um fundo duplo acionado, o eixo a 8,60, e ela corrige agora na média, e até pela simetria, né? É praticamente um ombro, cabeça, ombro invertido. A BIF, entre ela e a JBS, digamos assim que ela está mais amigável para a compra. Perfeito? E comentem, deixem o like, vamos interagir para que possamos aprender juntos. Falemos então das bolsas asiáticas. O Japão é um caso impressionante. E eu tenho alunos que operam bolsas asiáticas, né? Inclusive bolsa japonesa. A gente estava comentando sobre... Ontem eu estava conversando com o aluno, a gente estava comentando sobre esse estudo. Provavelmente a bolsa do Japão vai tocar essa linha de retorno, pelo menos, então tem mais espaço para subir. Esse é um gráfico semanal. E aí nós temos aqui a bolsa de Xangai namorando, flertando com a média de 21.
A inclinação é altista de todo modo. E respeitou essa LTA, enfim, deve romper aqui a máxima de 21 e voltar até por esse gap aqui que deve puxar preço como imã, deve seguir em alta. Uma das boas novas de hoje é o minério. Rompeu o triângulo ascendente que a gente havia traçado. O minério tem mais espaço para subir, as médias praticamente cruzadas em modo compra, rompeu com convicção. E a gente tem aqui o petróleo que deve subir lentamente para acionar o pivô aqui em cima, tanto em Londres quanto em Nova York. Pessoal, hoje à tarde eu farei stories e também gravarei o programa Clique. Stories lá no Instagram, o Clique no Telegram. Hoje já foram os informes, panorama, reader e abertura de mercado lá no nosso Telegram. Títulos americanos de 10 anos seguem como uma lesma subindo muito lentamente. Qual que é o ponto que separa o joio do trigo? Máxima do dia 9 de maio, 3532. Acima dele continua subindo, abaixo deve descer e pressionar a média de 21. Bolsas americanas em alta, nós temos o índice Nasdaq apontando para cima, candles pequenos. O mercado americano opera na expectativa do default, que não vai ter default. Já estão avançando na negociação do teto da dívida americana. Inclusive o Biden adiou sua viagem à Oceania por essa razão. Todo ano é a mesma história, eles vão lá e resolvem. Até que vai chegar um ano que não vai resolver. Vai acontecer. Mas não agora em 2023. Mas vai acontecer. Vai chegar um ano que vai ter default. Né? Porque todo esse desgaste todo, mas não vai ser em 2023. Ok? Então o Dow Jones deixa aqui um sinal de fundo, um arame. O VIX em queda significa que tem investidores dispostos a tomar risco. É o índice do medo Volatility Index. E o BZQ, inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, ele vai caindo aqui. Ontem subiu muito fortemente, subiu 3,99, já está devolvendo a metade. E o EWZTF brasileira, negociado em Nova York, resiste aqui respeitando a média de 5 e nem chegou a violar essa LTB, então a alta continua, digamos assim, no comando. Tomando um pouquinho do meu energético, temos na tela aí a Bolsa do Reino Unido. Bolsa do Reino Unido sugere um ombro, cabeça, ombro invertido. Temos Paris na tela. Paris dá pra gente traçar aqui uma LTA e uma LTB. É um triângulo que deve ser rompido para cima. Mas esse movimento de mais força, por exemplo, no Brasil em relação à Europa e Estados Unidos, já é algo previsível, que eu tinha falado lá atrás. Então, ele estoque 50 de lado há 2 semanas, o índice DAX também. Então, um movimento previsível, bandas extremamente justapostas. Aí temos o MME, que mede fluxo para mercados emergentes. Eu interpreto o movimento como uma acumulação, uma LTA respeitada, 3 fundos marcados. E o DXY, é o dólar contra uma cesta de moedas, está em alta, rompeu uma LTB importante, e isso impacta no dólar aqui no Brasil, evita, digamos assim, uma maior apreciação do real. De todo modo, assim, eu vou fazer aqui o dólar, o gráfico que está correto no broadcast, no gráfico diário. Lá no TradingView o diário está errado. Vou fazer um intraday aqui também. O que a gente percebe no dólar, pessoal? O dólar, ele houve aqui um rompimento falso no período da manhã, desceu, veio na média de 21. E agora novamente um candle vermelho aqui que pode até cobrir a metade do anterior, mas é a ideia da estrela da noite, né? Então esse dólar pode buscar a região de 4.940 ainda hoje, acho bastante provável, ou 4.950. O dólar tenta repicar, mas nada que seja significativo, pelo menos por enquanto. Então seguimos na ponta vendedora. Um gráfico absurdamente errado no TradingView, já tentei contato. Acho que a pior coisa que tem é você tentar contato, estando você com a razão, sendo o cliente, não haver resposta, mas enfim. Então esse mini dólar deve testar aqui 4947.500 e encostar provavelmente no 4941. Não. Igual o rapaz de um cartório, eu estou ajudando o cartório aqui em Diadema, na cidade que eu tenho diversos negócios, próximo a Santo André, São Bernardo. Você faz 3 perguntas
Não, fala comigo no WhatsApp. Aí você faz as perguntas, responde uma, aí você faz duas, responde uma. Quer dizer, eu acho que o rapaz gosta de me ver e ele ouve o programa, ele gosta de mim. Ele gosta que eu vá lá pessoalmente, ele gosta de me ver, porque não é possível, né? Então hoje, num mundo tão dito moderno, né, muitas coisas só funcionam pessoalmente, né? Então vamos lá no cartório, bater papo e tal, porque eu tenho umas 5 questões. 5 ou 6, eu consegui com algumas pessoas que eu conheço, né? Estou ajudando uma pessoa da minha família na transferência de um imóvel. Parcialmente eu consegui, mas tem um ou outro tópico que eu vou ter que ir lá pessoalmente. Então vamos lá bater papo no cartório. Então, realmente, o pessoal não quer que eu assista os jogos do Real Madrid na Champions, porque toda vez que tem um jogo, mas hoje eu consigo voltar do cartório antes do jogo. E Real Madrid vai ganhar o Manchester City de 4-0. Manchester City, o time da moda. Então o dólar deve buscar aqui essa região. Onde eu quero chegar? O TradingView não corrigiu. Isso daqui é uma vergonha, esse gráfico do dólar. Você manda um e-mail, não tem uma resposta. Uma vergonha isso daqui. Não existe. Quando o dólar negociou dessa forma. Mas é o que eu falo para vocês. Não tem software perfeito, tem que ter um plano B. Aí nós temos Investing.com, tem o Broadcast. E assim a gente vai seguindo. Não adianta reclamar, porque esse é o mundo real. Maravilha. Então a gente chega aqui agora, falamos das bolsas na Europa, índice DAX na tela. Bandas de Bollinger justapostas, o DXY nós falamos, aí temos o Ibovespa em dólares. O Ibovespa em dólares é um show de análise técnica, fundo duplo com rompimento falso. Gap, aqui nós tivemos o rompimento de... Não chega a ser um canal porque as retas não são paralelas, então de todo modo é uma cunha. 1, 2, 3 toques, rompeu, pullback na média de 5. Quando a média de 5 segura as correções é um sinal de força, né, algo evidente em conteste. E aí eu chego no BOVA11. O BOVA11 ontem deixou um sinal muito forte de topo. Fechou na mínima, só que a média segurou, já está acima inclusive do canal. Tem uma primeira barreira aqui a 108, cujo rompimento projeta 111,10, posteriormente 115,91. Então, Ibovespa a gente lançou o desafio, te vejo nos 115 mil pontos em ainda finalzinho de maio aí para junho e depois até o final de junho nos 120 mil pontos. Então a gente explicou aqui o canal tal, e o mini índice ele está arrefecendo, mas nada que também comprometa um movimento esperado de apreciação. Então a gente tem aqui um mastro bandeira, uma correção no tempo. Então até o final do pregão deve buscar ali os 110.800, 110.900. Então falamos do mini dólar, falamos aqui do DI1F25. Acho que eu vou levar um chocolate lá pro rapaz do cartório. Eu vou levar tudo que sobra das caixas aqui, porque pessoal, ninguém come, né, Prestígio, Choquito nem Negresco da caixa de chocolate. Então eu vou levar lá pro rapaz do cartório. Tudo que tiver de Choquito, Negresco e Prestígio, ele vai ganhar. Então, média de 21 segurando o preço no DI, de lado há muito tempo, sem novidades. O milho por enquanto não encontra fundo. Em algum momento aqui vai encontrar e vai disparar. Eu acho que quem está no barco vale a pena manter ou até de repente fazer um médio nessa região, ou quem está de fora entrar. Mas com pouca grana, manejo de risco, uma vez que é um ativo bastante volátil. E aí, pessoal, eu vou fazer os ativos fixos, ITS-A4. Itaúsa aqui na tela para o alto e avante. O movimento será lento como uma lesma, mas vai chegar a 9,62. Né? E chegar de forma bem direcional, não deve ter grandes correções, na minha visão, no meio do caminho. Aí nós temos Itube. É a mesma ideia, né? Itube rompeu o eixo de 1W a 26,84. Esse eixo ele projeta a 30,37. Inclusive, Itube tem um gap aqui para ajudar no processo, puxando, atraindo o preço como um imã. BBDC4, essa nós temos no portfólio. Bradesco. Bradesco ficou um tempão aqui em processo de acumulação, agora tem uma correção no tempo. Tem um ponto-chave a 15,36 que projeta no mínimo o fechamento do gap aos 18.
BBS3 aqui na tela. Banco do Brasil. Banco do Brasil é oportunidade. Não é uma oportunidade, por exemplo, como o Bradesco, que tem espaço para subir 30%, 40%, mas deve seguir em alta, um ativo de guarda para investidores mais conservadores. E aí nós teremos Vale. Vale 3 montando fundo. Nós já temos aqui o padrão da alavanca. A Vale nós podemos considerar aqui um triângulo. Então a Vale deve romper essa linha superior do triângulo e avoar, como diz no interior. Aí B3, SA3 na tela. B3, SA3 deve seguir lentamente também rumo a 13,54 e depois rumo a essa região de 15,75, porém espera um movimento lento, deve demorar para cumprir esse objetivo. E nós temos Petro 4. Hoje no Panorama eu expliquei por que a Petro subiu ontem, apesar da mudança da política de preço. Hoje já devolve uma parte. Então é isso, pessoal. A Petro ela vai e volta, aí sobe um pouquinho, vai e volta. É um ativo para quem tem paciência, só que ela negocia com 75% de desconto em relação aos seus pares internacionais. É um bom negócio? A média é 40%. Então, enfim. É isso. Vamos ver os ativos que divulgaram os seus números. É tradição na Top Traders acompanharmos a temporada de balanços. Tanto o resuminho ali no cenário, quanto depois os estudos que a gente faz sempre com muita atenção, com minúcias de detalhe, de forma detalhada, né, com muita didática para que os nossos alunos aprendam e cresçam conosco. Então vamos lá. Na verdade, de balanço mesmo, não. De balanços divulgados, deixa eu ver aqui. Aquela listinha ali pelo menos não traz nenhum balanço significativo. Hoje eu li uma notícia interessante, C6 Bank aumentou a projeção do PIB no Brasil em 2023 para 1,5%. A gente fala desde o ano passado que seria entre 2,1 e 2,4. Então, dos ativos relevantes aqui não tem nenhum assim que divulgou seus números. Então, sabe o que eu vou fazer? Vou estudar uma das carteiras internacionais para a gente fazer o complemento. Vou falar da Fly USA. Então vamos lá, carteira Fly USA na tela. Bom, Apple está seguindo aquela nossa ideia de topos e fundos ascendentes. Não. No gráfico semanal, rompeu uma LT bem importante. Isso sustenta a ideia de alta. A AMD no semanal respeitou a média de 21, eminência de romper 102,43 e continuar o movimento de alta forte. Vamos fazer no semanal hoje essas carteiras. Caterpillar, essa daqui eu já vou ter que trazer para o diário. Caterpillar é um ativo ouro que o mercado perdeu o interesse. Se continuar assim a gente troca. Salvo uma reação importante. A mesma coisa de Deere & Company. Deere & Company tem um sinal melhor, né? Praticamente aqui um fundo triplo com Arami. É um sinal interessante até para quem tem interesse em comprar o ativo agora. IGM decepciona, mas tem o Arami Cross, quem sabe uma reação a partir dessa região. JP Morgan, interessante. Sempre que existe fundo mais alto que o anterior, a gente percebe algo importante no ativo, tem presença compradora, deve seguir rumo às máximas recentes. Mercado Livre é uma das nossas joias no portfólio. O Mercado Livre ela acumula dentro do movimento, negou essa barra do dia 4 de maio, então acumula com viés de alta, significa que vai haver uma explosão, como a gente viu em Monster, McDonald's recentemente, e no semanal tem amplo espaço para subir. 3M é um caso sério na carteira, é uma das exceções, né? Talvez a gente troque até antes de uma esperada reação, porque ela demora muito para subir, depois cai rapidamente, então eu já tenho até candidatas para substituí-la. E nós temos Tesla, acho que vale a pena manter
vai romper o pivô 17738 nos próximos dias e buscar algo perto de 210. Nessa região a gente vai sair desse ativo, inclusive eu já tenho até 2 ou 3 ações, dentre elas sairá a substituta. X, ombro, cabeção, ombro invertido, é como se fosse a Vale, que a gente opera lá fora, deve subir na esteira do minério e buscar $27. É uma boa opção para guerrilha para quem opera dessa forma lá fora. XP trouxe os seus números corporativos, retroalimenta um processo de alta. XP é uma ação que a gente deve ver a $20 em pouco tempo, talvez aí no mês de junho esse ativo busque $20, $21, né? É claro o desenho aqui de topos e fundos ascendentes. O primeiro objetivo 18,35, posteriormente a gente tem 18,56 e aqui 21,15, que é um alvo de curto prazo. Ok, pessoal, tá entregue. Um grande abraço a todos, muito grato pela sua atenção. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Valeu!